Olá, boa tarde a todos. Continuando então com o nosso estudo sobre doutrinar, né, ou esclarecer. E a gente pode concluir aqui, diante de do que nós já falamos, né, nos vídeos anteriores, que seja qual for o método adotado, é preciso para doutrinar conhecer a doutrina espírita e ter uma conduta que seja a mais cristã possível, ciente, né, de que todos nós, de que Jesus opera por meio das pessoas que se dedicam ao bem, como Emmanuel observa na lição que se segue. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que em tais circunstâncias o bem é ministrado, não propriamente por eles, em sua feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. Então a gente não pode se rejubilar de que somos nós que estamos fazendo aquilo. Nós temos um grupo muito grande de trabalhadores, emissários da Seara, trabalhadores da Seara, no bem, no amor, emissários de Jesus, que estão ali, nos auxiliando, nos assistindo, né? Então, todo conceito nobre ajuda-los se os tivermos incorporados ao nosso comportamento cotidiano, porque eles nos acompanharão a verificarem, inclusive, se falamos a verdade, se vivemos o que falamos. Não serão apenas as palavras que irão convencer o irmão obsessor, né? A solidariedade precisa ser exercida para que o socorro se efetue realmente. Não há espaço para meias verdades, indiferença ou comodismo. Em toda doutrinação há que se levar em conta a conduta espírita, ética, moral, né? A responsabilidade moral do doutrinador, portanto, a instrução que não se faz acompanhar do exemplo não possui a tônica da verdade. Então, é o que a gente vem falando, né? Já em alguns vídeos, no atendimento fraterno, em alguns outros estudos, né? O passe. Então, a gente tem que estar preparado, a gente tem que se organizar, se harmonizar, cuidar, né, das nossas vícios, das nossas falhas. Não seremos 100%, ainda estamos no caminho, né? Nós estamos no caminho, na jornada. É uma jornada, é um processo longo para que a gente possa sair desse caminho, né, dessa que a gente escolheu erroneamente, por ignorância ou por qualquer outro motivo, e que hoje a gente já reconhece que estamos iludidos e enganados. Então, dentro dessas reuniões, né, os arquitetos espirituais que fazem parte da reunião de esclarecimento, que quando bem conduzida, temos-los operantes, eficientes, manipulando a matéria mental necessária à formação dos quadros educativos, retirando dos médiuns os recursos imprescindíveis à criação de formas, pensamentos, quais sejam paisagens, telas, com objetivo à transformação dos espíritos dementados que buscam socorrer. Todo mundo que trabalha na doutrina já presenciou, já até utilizou esse método, né, de criar esses quadros mentais para que a entidade possa ver. Então, muitos necessitam, para que se recuperem, do concurso de imagens vivas sobre as impressões descontínuas, frustrantes, infelizes a que se recolheram. É assim que se formam jardins, fontes, cachoeiras, quadros outros, através da força mental do grupo,
que é manipulada pelos desenhistas da organização de fenômenos que possam revitalizar a vida, a memória, a audição e o tato dos espíritos ainda em trevas mentais. Olha que maravilha. Então, do outro lado da cortina, né, existe um trabalho tão profundo, tão intenso, tão rico, que a gente que está ali, se a pessoa não acreditar, não ter a fé e saber que isso é real, como nós da doutrina, fica impossível até de imaginar, né? Para quem não tem essa crença, porque ainda, né, não chegou nesse estágio da fé, da crença, né? De saber que tudo isso é possível e que realmente acontece. Outra coisa também, todo processo obsessivo tem o seu núcleo. Qual seria o núcleo? Traição, vingança, desamor, violência. E o doutrinador, com habilidade, vai mudando o rumo de seus pensamentos, permitindo que ele fale também. É muito importante que, né, a entidade fale. A prece deve ser recorrida sempre que necessário, pois ela tem o poder de fazer calar a imensa maioria dos espíritos desajustados, mesmo os mais violentos. Muitos raramente procuram perturbar, geralmente, né, porque eles ouvem-na em silêncio. É difícil o espírito rebelde, perverso, ouvir em silêncio, né? Eles querem se rebelar, mas à medida que a oração começa, vai criando um campo de energia, né, vibracional que vai ressoando no ambiente e esses irmãos vão acerenando e passam então a ouvi-las em silêncio. Alguns podem zombar, tentar dramatizar, enorizar, eles vão rir. Na verdade, o que eles têm? Eles têm medo da emoção que os leva à crise e da crise que os leva à dor que os espera no longo caminho de volta. Então, muitos irmãos nessas condições estão fugindo do resultado das suas ações, fugindo da responsabilidade da colheita. Então, é mais fácil ignorar, permanecer no mal, como se estivesse anestesiado. Então, evitam ouvir orações, evitam a luz, evitam tudo aquilo que os faz recordar dos seus atos insanos. E se os espíritos, né, mantiverem avessos às apreciações do doutrinador, não querem ouvir, estão realmente num estado de grande rebeldia, né, inaceitação absoluta. Então devemos pedir a colaboração dos mentores para que ele seja encaminhado a organizações adequadas na erraticidade. Porque lá então ele vai receber da maneira que é mais possível, né, para que ele receba a orientação e a cura, que aí já não está mais naquele momento sob a nossa alçada, né, sob o nosso comando. Então, utiliza-se a hipnose benéfica, como nós dissemos, acerenando o espírito perturbado, afastando-o do organismo medianeiro pelo passe anestesiante. Nós espíritas, né, falo o seguinte, temos 3 tipos de adversários no além. O primeiro, nossos adversários do passado. 2, os adversários daqueles a quem pretendemos ajudar. E 3, os adversários da causa do bem que querem a promiscuidade que a gente está vendo aí. Então a gente tem 3 tipos de adversário. Os nossos pessoais do passado, os adversários daqueles que a gente quer ajudar, mas as entidades lá não admitem, e os adversários que são contra a causa maior, a causa do bem, porque querem a desordem, a bagunça, a anarquia. Então, as doutrinações são terapias de longo prazo, de longo curso. Só o amor é o antídoto para o ódio. O tempo passa e o amor com que plantamos a nossa vida vai convencer. Hermínio Miranda, ele encerra Diálogo com as Sombras, está lá no livro,
com esta frase: se me fosse pedido o segredo da doutrinação, diria apenas uma palavra: amor. E aí, quem de nós está nesse nível? Vibrando totalmente, vibrando, que não seja 100%, mas vibrando uma proporção já bastante intensa para poder atingir esse objetivo, esse propósito. Edgar Armand também, ele considera absolutamente inconvenientes as atitudes seguintes. Primeiro, exigir o nome do espírito comunicante não é importante para o esclarecimento. Se for um espírito familiar, pode ser até como identificação, mas o nome pouco importa e pode acontecer de um espírito involuído usar nome falso. A gente sabe disso. Outra coisa, o número 2, crer cegamente no que diz o espírito. Porque pode ser um espírito zombeteiro, um espírito se passando, como a gente disse, por uma entidade instruída. E número 3, o misticismo exagerado. Então, ficar atento. Número 4, a verborreia, e o falatório inútil, que são próprios de espíritos mistificadores e irresponsáveis. Então, cabe aí ao doutrinador cortar imediatamente tais vocabulários que não irão beneficiar ninguém, pedindo ao espírito que se retire e que possa voltar quando se achar em condições de manter um diálogo menos grosseiro. Isso pode acontecer quando o espírito encontra no cérebro do médium esse tipo de arquivo. Presta atenção. Então, o relacionamento médium e doutrinador deve ser de estima e respeito. Daí, o doutrinador conversar com o médium no sentido de um esforço maior na sua mudança íntima. Por exemplo, um médium que tem o hábito de falar piadas, anedotas, ironias, zombarias, palavrões, isso está no seu registro. E a entidade pode ter também essa tendência e lançar mão desse arquivo. Então, o doutrinador precisa, o médium psicofônico, ele precisa ter em mente esse sentido de se esforçar mais para se libertar e fazer a sua mudança íntima. E isso que nós estamos falando, está em trabalhos práticos de espiritismo. Nós temos também a agitação por parte dos médiuns que batem mãos e pés, bufam, gemem, gritam, contorcem-se durante a sessão. Hoje em dia já não há necessidade disso mais, porque o estudo traz, e o conhecimento ele traz o controle, o equilíbrio para o médium. É muito diferente do que acontecia no passado. As preces lidas, ele acha que não é necessário, que não é tão importante, não vai levar aquela devoção e aquele sentido, da fé quando se fica lendo. É bom quando se fala com o coração. Também estabelecer ordem para os médiuns darem passividade. Não é todo mundo ao mesmo tempo, porque se todos vão falar ao mesmo tempo, vai virar uma torre de Babel. Então, tem que haver ordem por parte do coordenador desse grupo, do trabalho. Todo trabalho tem que ter um coordenador, porque todo problema deve ser reportado a ele e cabe a ele, então, como nós falamos no atendimento, nós falamos na desobsessão, falamos no passe. Todos os grupos, os trabalhos têm que ter um coordenador, Abertura e fechamento da sessão pelos guias, não há necessidade. Todas as vezes, o guia pode vir no final, trazer uma mensagem, fazer um esclarecimento, tudo bem. E também não há necessidade do uso de roupas e vestimentas especiais, desde que a pessoa esteja vestida decentemente, sem ser curto, sem transparência, sem ser bermudas, braços com camisetas cavadas para os homens, nada disso é bom.
Claro que se a pessoa não tiver, ela vai com o que tem, mas é importante que nós tenhamos esse decoro, esse cuidado, mas não que seja uma obrigatoriedade termos vestimentas especiais. Se tiver uma camiseta com o nome do grupo, o nome da casa, né, o grupo identificando, ótimo, né? Se houver condições por parte desse grupo, condições financeiras, todos ficarem, criar essa hegemonia, né? É bom, mas não é o importante e o mais importante nem necessário. Emílio Manso Vieira, ele diz o seguinte: chama-nos a atenção para uma outra prática igualmente condenável, que é o afastamento dos espíritos obsessores por meio da violência. Muitas vezes a doutrinação exige atitude enérgica, firme, que não está no tom da voz, mas naquilo que dizemos. A única autoridade legítima é a que se estrutura na moral. Os espíritos sentem essa autoridade e se dobram a ela em virtude da força moral de que dispõe o doutrinador, força moral que só é conseguida através de uma vivência evangélica. Nunca violência. Os dirigentes que assim procedem confundem energia serena, fruto da autoridade moral, com processos violentos de forças vibratórias. André Luiz nos mostra em Libertação, no capítulo 14, qual a maneira correta de agir nesses casos, reabilitando o obsidiado e conquistando o obsessor por meio de educações amoráveis e atitudes dignificantes. Então, olha a importância, né, de, se tiver que fazer a retirada da entidade, né, do campo do médium, que ela seja pelo sono, né, com o concurso das equipes espirituais, e para que ele seja, se uma vez ele já está rebelde, já está revoltado, perturbado, conforme a maneira que ele é retirado, isso pode se tornar um tanto mais pesado, né? E mais difícil dele assimilar todo aquele conhecimento luminoso, né, que é estendido até ele. Também nós falamos aqui sobre, no próximo, na verdade, a gente vai falar sobre se é importante a clarividência, né, a visão, né, desses espíritos, se isso pode ser benéfico ou não durante um trabalho. E esse vídeo a gente encerra por aqui.